bem? Hoje nós teremos aula de ciências, né? Vamos dar continuidade sobre o estudo do corpo humano, só que hoje nós iremos ver sobre nutrição do corpo, né? Antes disso, vamos entregar o nosso dia nas mãos de Deus para que Ele possa nos abençoar sempre, com muita saúde, né? Trazendo muito amor para dentro das casas de vocês. É o que eu desejo de coração para cada um de vocês, ok? Vamos agora ver a nossa agenda. Bom, o nosso conteúdo é nutrição do corpo, certo? Vocês vão fazer a página 108, em seguida nós faremos as correções. E como atividade extra, é o caderno. É uma questão, certo? Que está disponível no site do Colégio 21 Educar. Essa questão é para vocês, né, criarem um cardápio saudável envolvendo os grupos de alimentos que nós iremos trabalhar hoje, ok? Então, a tia vai apagar a agenda para começarmos as explicações. Vamos lá, né? Agora, meus amores, nós vamos falar sobre a nutrição do corpo. Antes de iniciarmos, né, vamos aqui relembrar um pouquinho sobre o que vimos na aula passada, né? Nós estudamos o sistema nervoso, nós vimos as partes que compõem esse sistema, nós vimos as funções do sistema nervoso, a importância dele para o funcionamento do nosso organismo, né? Que o sistema nervoso, ele tem a função, né, de controlar e comandar todas as ações corporais. Lembrar agora? Bom, só para deixar claro, nós ainda vamos ter aula de uma revisão sobre o sistema locomotor e sobre o sistema nervoso, combinado? Agora nós iremos falar sobre a nutrição do corpo. Bom, o que é que vocês acham que acontece com o nosso corpo, né? Como é que nós temos todas essas energias, né, para realizar várias atividades do dia a dia? O que é que vocês me dizem? De onde é que vem essa energia, a energia do corpo, para realizar tudo isso? Muito bem, a energia do nosso corpo, ela vem dos alimentos. Os alimentos, eles nos dão energia para fazer todas as atividades do dia a dia, certo? Os alimentos, eles são transformados em nutrientes, certo? No próximo sistema que nós vamos estudar, o sistema digestório, nós iremos, né, descobrir, né, como acontece a transformação, a digestão dos alimentos, como eles são transformados em nutrientes, certo? Mas antes de falar do sistema digestório, nós vamos falar a importância da alimentação saudável. Nós vamos ver aqui nessa aula em quais grupos os alimentos eles se classificam, certo? Então vamos lá. Os alimentos, como eu já falei, eles têm importância, certo, para o funcionamento adequado do nosso corpo, ok? E os alimentos, eles podem ter três origens: a origem animal, a origem vegetal e a origem mineral, certo? Eles podem ter essas origens. No nosso dia a dia, né, vocês podem ver justamente na alimentação de vocês que esses alimentos que vocês consomem, né, eles podem ter essas origens, certo? Como, por exemplo, o leite, né, o leite, a origem animal, o ovo, certo? As frutas e as verduras, né? A origem o quê? A origem vegetal, certo? E nós também temos a origem mineral. Meninos, a página do livro de vocês é a página 106, ok? Coloquem aí na página 106. E também os alimentos de origem mineral, né? O sal, a água, ok? Que são também, tem grande importância, né, no nosso organismo também. Agora nós vamos falar aqui, nós falamos agora, né, dos alimentos, as origens dos alimentos, né? Animal, vegetal e mineral. Agora nós vamos falar sobre a classificação dos alimentos, certo? Dependendo do que esse alimento é formado, se ele tem proteínas, se eles são ricos em açúcares, se eles são ricos em lipídios, que são as gorduras, né? Dependendo do que tem as vitaminas, os sais minerais, esses alimentos eles são classificados.
E eles são classificados em 3 grandes grupos, né? Que são os grupos dos construtores, energéticos e os reguladores, certo? Agora nós iremos falar sobre os alimentos construtores. Podem dar uma olhadinha no livro de vocês, na página 107. Vamos lá, vamos falar agora dos grupos dos construtores. Bom, os alimentos construtores, como o nome já fala, né, o nome já diz, ó, construtores, eles ajudam a construir, ou seja, a crescer. Eles fazem o nosso, ajudam no crescimento do corpo, certo? Eles são ricos em proteínas. Essas proteínas ajudam na renovação das células, na reconstrução dos tecidos e no crescimento do corpo, como eu já falei, né? Alguns alimentos podemos citar o feijão, a carne, o frango, a soja, o leite, o ovo, o peixe. Todos esses alimentos são ricos em proteínas que vai ajudar o corpo a crescer, ok? Até aqui tudo bem? Agora vamos falar sobre os alimentos energéticos. Meus amores, como o nome já fala, ó, energéticos, ou seja, vai dar energia. Então são os alimentos, são os carboidratos e lipídios, né? Eles são ricos em açúcares e gorduras. Esses alimentos, eles dão energia ao corpo, justamente por conter essas substâncias neles, certo? Podemos citar aqui alguns exemplos, como o mel, o leite, o açúcar, frutas, algumas frutas, né? Beterraba e óleos, certo? Esses alimentos, eles vão dar energia necessária ao corpo. Nosso corpo, ele precisa de energia, assim como ele precisa das proteínas que vamos encontrar nos construtores. E agora vamos falar dos alimentos reguladores. Os alimentos reguladores, eles são ricos em sais minerais e vitaminas. Eles ajudam a regular o nosso organismo, regular o funcionamento do nosso organismo, certo? Então, eles evitam também, eles participam da defesa do corpo, certo? Da imunidade do nosso corpo. Onde é que nós podemos encontrar os alimentos reguladores, né? Geralmente nós encontramos nas frutas, nas verduras, certo? Nós vamos encontrar esses sais minerais e essas vitaminas que o corpo precisa, certo? Aqui nós vemos no livro de vocês, na página 107, né? Aqui os grupos dos alimentos, né? Os construtores, os energéticos e os reguladores. Estão vendo? Pronto. Aqui são os grupos dos alimentos que o nosso corpo precisa, certo? Olha, gente, vamos falar aqui. O nosso corpo, ele precisa de uma alimentação variada. Nós precisamos ter uma alimentação variada de alimentos energéticos, construtores e reguladores. Nós precisamos das frutas, das verduras, nós precisamos dos alimentos que têm proteínas, dos alimentos que nos dão energia. Todos esses alimentos são importantes, certo? Nós temos que nos alimentar de forma equilibrada. A alimentação, ela tem que ser variada? Tem, e equilibrada, pois o nosso corpo precisa de todos esses nutrientes, precisa de tudo isso, né, para poder crescer bem, para poder ter um bom desenvolvimento, certo? Aí aqui nós vamos falar aqui, ó, os sais minerais, né? O livro de vocês na página 107, ó, o cloro, o sódio, o cálcio, o flúor e o ferro são necessários para a formação dos ossos, dos dentes e do sangue. Eles são encontrados no sal de cozinha, no leite e nas verduras. Os sais minerais também são importantes. As vitaminas, elas são necessárias para o desenvolvimento do nosso organismo e para a prevenção de certas doenças, né? As vitaminas A, B, C, D e E são encontradas nas frutas, verduras, ovos e leites. Então, meninos, no que é que vocês podem perceber de tudo isso? O que nós podemos perceber aqui é que todos os alimentos têm a sua importância, certo? Para equilibrar o funcionamento do nosso corpo, para fazer com que o nosso corpo, né, se desenvolva bem, as células do nosso corpo. Então nós precisamos ter uma alimentação saudável, uma alimentação variada em alimentos, certo? E de comer de forma equilibrada, certo? Comer frutas, verduras, né? Tentar incluir isso no nosso cardápio, certo? Ter bastante atenção com os alimentos que têm proteínas, comer moderadamente, não exageradamente, né? Também tem que ter um equilíbrio,
ok? Vocês estão entendendo até aqui? Então vamos lá. Aqui nós estamos falando, né, sobre a nutrição do nosso corpo. Então vamos lá. Nós falamos aqui da importância dos alimentos, a classificação dos alimentos, a origem, né, dos alimentos e como deve ser uma alimentação saudável, certo? Temos que incluir desses 3 grupos alguns alimentos, certo? Compreenderam? Que bom! Agora eu vou pedir para que vocês façam leitura das páginas 106 e 107 e em seguida fazer a 108. Quando nós retornarmos, né, vocês vão pausar o vídeo e quando terminar as atividades, vocês retornem para ver as correções, combinado? Então até já! Retornamos, né? Agora vamos fazer as nossas correções. Primeiramente, a tia vai falar da atividade extra, que foi na página 105, a 5ª e a 6ª questão. Bom, não dá para fazer correção, né? Correção coletiva, porque são respostas pessoais, né? Só para deixar claro, a gente está falando da atividade extra. Agora, nós iremos falar da correção da página 108. Coloquem aí na página 108. Bom, a primeira questão também é pessoal. Tem assim, ó. Verifique os tipos de alimento que você costuma comer e escreva o nome de alguns deles nas colunas correspondentes do quadro abaixo. Então, você vai colocar os alimentos que você costuma comer, que tem sais minerais, vitaminas, açúcares e gorduras e proteínas, certo? E em seguida vai responder: A. Sua alimentação é variada? O que é isso? Eu expliquei, né? Variada é que se tem vários tipos de alimentos. Aí você coloca sim ou não e depois você vai dizer, né, o que você consome em maior quantidade. Alimentos construtores, energéticos ou reguladores. Aí você diz o que é, ok? A letra B a gente já respondeu, certo? Por que a alimentação ela deve ser variada? Para dar ao organismo todos os nutrientes dos quais ele necessita. Então, meus amores, uma alimentação variada, ela vai ter tudo. Ela vai ter proteína, ela vai ter vitaminas, sais minerais, certo? Ela vai ter gorduras, que são açúcares, né? Tudo isso o corpo precisa. Mas como eu disse, né? Você tem que se alimentar de forma equilibrada, né? Tem que ser variado? Tem, mas com equilíbrio, né? Não em grandes quantidades, certo? Na segunda questão, vocês vão assinalar com o X as opções corretas. A. Os alimentos construtores são ricos em proteínas, né? B. Os alimentos que contêm açúcares e gorduras em maior quantidade são justamente os alimentos energéticos, que também são essenciais, ok? Bom, agora a tia vai só explicar para vocês a atividade extra. A atividade extra é no caderno. Vocês irão, é só uma questão, como vocês já devem ter visto. Vocês irão criar um cardápio saudável. Como assim? Vou explicar. Vocês vão criar o café da manhã, certo? O café da manhã, o lanche entre o café da manhã e o almoço, né? O lanche da tarde, o jantar. E pode também ter uma ceia, né? Que é antes de dormir. Só que, gente, olha, cria um cardápio saudável com alimentos energéticos, construtores e reguladores, certo? Se você já tem uma alimentação saudável, você pode colocar o que você come, né? Vai criando um cardápio saudável, se você tem essa alimentação saudável. Não precisa você colocar o que você come. Eu estou pedindo para vocês criarem um cardápio saudável, certo? Então, se o seu for, ótimo, né? Então, aí vamos criar bons hábitos alimentares, né? Vamos evitar muitos os produtos industrializados. Vamos optar mais pelos produtos naturais, né? Os alimentos naturais. Vamos incluir frutas, verduras em nossas alimentações. E também outra coisa que é bastante importante é beber bastante água, certo? Bebam bastante água, faz muito bem ao organismo. Então são essas dicas que eu deixo para vocês hoje. Estudem, façam bastante leitura e não deixem de criar um cardápio bem legal, combinado? Então, beijos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.